crianças pequenas e grandes, e sejam bem-vindos à nossa série de lições sobre a Reforma Protestante, porque as crianças precisam saber o que é isso. E deixa eu contar para vocês. Se por acaso você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, que é muito importante para você entender os demais vídeos, volta, dá uma paradinha nesse, vai lá no primeiro e depois vem nesse aqui novamente, tá bom? Porque nós vamos dar continuidade aos ensinamentos que nós estamos passando para vocês agora sobre a Reforma Protestante, que será comemorado no próximo 31 de outubro, ok, crianças? Mas vamos cantar aquela canção para a gente se inspirar e aprender mais um pouquinho sobre a Reforma Protestante? Vamos lá? Olá, como vai? A tia Estela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá! Porque a Bíblia diz... Sim, a Bíblia, sempre a Bíblia. E quem viu o primeiro vídeo sabe que o grande motivo da Reforma Protestante foi exatamente voltar aos princípios da Palavra de Deus. Ter novamente esse livro como nossa única regra de fé e prática, nosso companheiro diário e constante. Foi para isso que a Reforma Protestante aconteceu. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse grande acontecimento na vida da igreja. E eu quero lembrar vocês que a Reforma Protestante, ela trouxe alguns ensinamentos, algumas verdades que estavam perdidas. Como eu disse para vocês, a igreja estava distante, cega, longe do que a palavra de Deus quer para as nossas vidas. Então, naquela época, né, lá em 1517, a igreja tinha perdido os princípios e as verdades da palavra de Deus na sua vida, na sua prática. Por isso foi preciso uma reforma, né? E uma reforma que precisou ser protestada, precisou ser reclamada, né? As pessoas precisaram demonstrar a sua inquietação com a maneira como a igreja estava vivendo, né? Longe da verdade do Senhor. E aí, então, como resultado inicial, porque muitas coisas aconteceram depois, né, da Reforma Protestante, mas inicialmente a Reforma Protestante trouxe de volta, resgatou, retornou, como é o motivo da reforma, né, voltar à forma. Então a igreja trouxe de volta 5 verdades muito importantes que a igreja não pode deixar de viver de jeito nenhum, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Essas verdades precisam fazer parte da vida da igreja. E aí então, essas verdades, que na época foi expressa em uma outra língua que não é a nossa, né? Dizia que sola Scriptura, sola gratia, sola fidia, sola Cristo e sola Deo Gloria. O que quer dizer essas 5 verdades? Quer dizer que só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus nós devemos dar glória. São assuntos, são verdades, são princípios fundamentais da vida cristã. Se nós não acreditamos nessas verdades, então a nossa vida cristã é um fingimento, é uma farsa, não é verdadeira, né? Então, esses princípios, eles são tão importantes que a tia Ivistela quer trazer aqui com vocês cada um desses princípios, um de cada vez, para vocês não perderem nenhuma parte dessas verdades maravilhosas que devem fazer parte da nossa vida cristã. E nós vamos começar com a sola escritura, ou só a Escritura.
Escritura? É a Bíblia, que nós conhecemos como a Palavra de Deus. A Bíblia, não sei se vocês sabem, mas é o livro mais vendido em todo o mundo. O livro em que teve mais traduções. O livro que teve a maior quantidade de impressões. A Bíblia é o livro mais conhecido de toda a história da humanidade. É um livro muito especial e importante. Um livro que é amado e obedecido por muitos e odiado por outros, né? Mas nós sabemos que para conhecer esse livro, para crer nas verdades que são apresentadas por esse livro, é preciso ter fé, é preciso confiar em Deus, porque Ele é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem da palavra biblos, que quer dizer pequena biblioteca. Sabe por quê? Porque ela é a reunião de 66 livros. Dentro desse livro tem 66 livros, então ela é uma pequena biblioteca. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes principais. O Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Ou seja, o Velho Testamento trata de todo o preparo e toda a promessa da vinda de Jesus, e o Novo Testamento vai trazer, então, Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, o início da igreja. Ou seja, o centro da Bíblia é Jesus. Jesus é o motivo principal dessa palavra, porque é através dela que nós conhecemos a Deus e o plano grandioso e precioso que Ele fez para nos resgatar e nos levar para perto dele novamente. Então, tudo que nós precisamos saber como cristãos está nesse livro. Toda a verdade que nós precisamos, toda a orientação que nós precisamos, toda a vontade de Deus para nossas vidas está aqui nesse livro. Por isso, é tão importante nós lermos a palavra de Deus. É tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. E sabe, crianças, para conhecer é preciso ler, é preciso estudar, não uma única vez, mas todos os dias, né? A Bíblia deve ser o nosso livro companheiro, o nosso livro de todas as horas, o livro que nós não nos afastamos dele nem um segundo sequer. Porque esse livro, ele tem, né, o poder de Deus que traz conhecimento, transformação, que traz vida para as nossas vidas. E por isso é tão importante conhecer a palavra de Deus. E é claro que quando vocês são crianças, outras pessoas precisam ajudar vocês a ler a Bíblia, até vocês aprenderem a ler, né, principalmente, mas depois vocês também precisam se apropriar desse livro e ler a palavra de Deus. Hoje, existem, né, versões da Bíblia como essa que a tia Estela está mostrando para vocês, que é uma versão mais simplificada para as crianças poderem compreender. É também a Bíblia, né, mas de uma maneira mais simples para vocês poderem ler e entender. E sabe de uma coisa? Outra coisa extremamente importante quando nós abrimos a Bíblia para ler é que nós devemos fazer isso com fé, confiando que o Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudar a entender essa palavra. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos entender que a Bíblia é a verdade de Deus para as nossas vidas. E não há outra verdade, é apenas essa. E algumas pessoas dizem que algumas coisas na Bíblia podem ser descartadas, né? Não são tão importantes assim. Quando a Reforma Protestante traz, né, a verdade, só a Escritura, quer dizer que toda a Bíblia é a verdade de Deus. Não é uma parte dela. Não é apenas aquilo que me interessa, aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto, mas é toda a Bíblia. Tudo que está nesse livro deve ser lido, estudado e obedecido, porque ela é a palavra de Deus. E eu gostaria de
encerrar lendo um versículo para vocês que está lá em 2 Timóteo 3, o versículo 16, diz assim: toda a escritura, ou seja, a Bíblia, nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se nós queremos fazer a vontade de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para nós, nós precisamos conhecer e viver essa palavra. Portanto, crianças, a Bíblia que foi inspirada por Deus, como diz aqui nesse versículo, 40 homens, mais ou menos 40 homens inspirados por Deus, escreveu essa palavra. Ou seja, eles estavam submetidos a Deus quando eles escreveram. Não escreveram o que estava na vontade deles, o que eles queriam, mas o que Deus queria. Por isso nós podemos confiar nela. E essa palavra, ela deve estar, toda essa palavra, deve estar em nossas mentes, em nossos corações e em nossa prática, em nossas atitudes. Quando nós fazemos isso, quando nós entendemos essa verdade, então, sim, nós somos verdadeiros cristãos. Somos verdadeiros servos do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a ter a palavra de Deus como a única regra de fé e prática nas nossas vidas. O nosso manual de conduta e de vida. Vamos orar pedindo isso ao Senhor? Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra é a verdade. E nós queremos ser ensinados, transformados e guiados por essa palavra. Portanto, Senhor, nos ajude a viver essa verdade. Só a Escritura, só a Bíblia. Nós queremos conhecer e viver toda essa palavra, porque nós cremos que ela é a Tua palavra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida e aguardo vocês para o nosso próximo ponto, a próxima verdade importante que veio da Reforma Protestante. Um grande beijo. Tchau!